e nós iremos cantar um hino que traz por título Exultação, que é o hino de número 15 do nosso cantor cristão. Vou deixar o Douglas se apresentar, pastor Douglas, que é um homem de Deus, que vai estar trazendo a palavra do Senhor, vai estar ministrando, também celebrando a ceia. Hoje é um dia de celebração, irmãos. Nós já começamos a celebrar ao Senhor através dos louvores, vamos continuar celebrando através da mensagem, vamos continuar celebrando através da ceia logo a pouco, e vamos celebrar também o retorno do nosso baterista Marcelo, e isso, o casamento de Juliana e Marcelo, e o nascimento de Rafael. Queridos, nós temos motivos de sobra para celebrar ao nosso bom Deus por estar aqui. Este é um culto de celebração. Amém, queridos? Antes de passar a palavra, é porque os irmãos do louvor aqui têm andado muito com o Ben-Hur. Você conhece esse cara? Sim. Então, esse camarada tem um problema sério, o esquecimento. E esse ministério de louvor, por andar com esse camarada chamado Ben-Hur, esqueceu dos visitantes, Então, antes de passar para Douglas, eu quero conhecer os nossos amigos visitantes. Eu estou vendo aquele casal que eu recepcionei logo na entrada, aquele casal ali, seu irmão ou sua irmã, né? Seu nome é? Mara e?
Adilson. Ótimo. Agora esse casal da frente agora. Se coloque de pé. Vamos ver vocês. Vocês são? Não ouviu seu nome? Laura? Igor e Laura? Luana, isso aí, além de esquecido é surdo ainda, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, Senhor. Então vamos lá, Luana e Igor, ótimo. Aqui está a mãe de Marcelo, a Laura também. Opa, aqui, ó, mais uma xará sua aí atrás, ó, Laura e Laura. O filho dela, Arthur, isso, beleza, Arthur? Maravilha. E a esposa digníssima, Rejane. Aí, ó, tá vendo? Com uma voz dessa, hein? Até eu diria sim. Queridos, como esta pandemia nos impede de dar um abraço bem apertado em vocês, nós preparamos uma música para você. Preparamos uma música para vocês. Ministério de Louvor, tá com vocês agora, hein? Vamos cantar então, bem alegres, já que os visitantes estão de pé, pedir aos irmãos também que se coloquem de pé, aqueles que puderem. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Novamente, visitante, seja bem-vindo. Jesus, estamos dizendo, essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Amém. Quero saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Eu sou da igreja de Itaparica, aqui do lado, ó. Da rua ali dá para ver. E trago um abraço do pastor Eleomar Correia de Jesus, o presidente da igreja. Nós estamos caminhando ali de membresia, acho que tem 1.000 e poucas pessoas, a igreja está crescendo muito. Nessa pandemia a igreja cresceu muito, né? Isso é muito bom, né? Porque Deus está falando aos corações, né? E recebi o convite do nosso irmão, porque somos conhecidos, né? Quando eu estava fazendo um seminário, ele vendia livros e tal, ele também estava por ali, estava começando. E você sabe que surge amizade, crente é assim, né? Vai surgindo amizade, vamos conversar, vamos tomar um café junto. E isso é muito bom entre os irmãos, entre a igreja. Hoje, o nosso culto é um culto de comunhão, meus amados. E nós precisamos entender o que é ceia do Senhor. Porque Jesus deixou isso para nós. E nós precisamos, né, todos os meses, realizar essa cerimônia. Assim, eu convido você para abrir a sua Bíblia e deixar ela aberta em 1 Coríntios 11, 26. Eu vou ler, os irmãos acompanham, e a gente vai dando referência ao texto bíblico. 1 Coríntios 11, 26, ele vai de 23 lá para 34. Obrigado, querido, obrigado. Amém? Amém, igreja? 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Curva a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Bondoso Deus, queremos te agradecer por esse momento tão especial de comunhão com a tua igreja, Senhor Deus. Assim, querido Deus,
Venha nos visitar, Senhor Deus. Dá-nos o passear do Teu Espírito no meio de nós. Permita que possamos daqui sair cheio da Tua palavra, cheio do Teu Espírito, Senhor Deus. E possamos entender verdadeiramente o que era comunhão com a Tua igreja, Senhor Deus. Renova, Senhor Deus, as nossas vidas, os nossos votos que colocamos diante do Senhor. Renova a nossa esperança no nome santo de Jesus, autor e consumador da fé. Amém. Meus amados, a ceia do Senhor é uma proclamação dramatizada, essencial da fé. E não podemos assentar-se à mesa sem olhar para o sacrifício de Cristo. É uma ordenança instituída por Jesus que deve ser praticada pela igreja de Jesus até quando Cristo voltar. Isso é uma constante. Os elementos da ceia, o pão e o vinho, são símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Por sua vez, meus amados, são símbolos de salvação. E é uma visão memorial realizada pelos participantes, simbolizando Cristo e a sua morte. Assim anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. É uma recordação da morte de Jesus, que morreu pelos nossos pecados. E na ação praticada por nós batistas, Cristo não está literalmente presente nos elementos e não oferece nenhuma graça, mas trazemos à memória tudo aquilo que nos traz esperança. Assim, igreja de Jesus, algumas verdades devem ser destacadas sempre que a igreja realiza a celebração da ceia. A primeira verdade que a narrativa nos mostra está no versículo 26 da sua Bíblia, você pode nos acompanhar, que devemos olhar para trás. E assim Paulo nos diz de forma bem clara: porque toda vez que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor. Isto é, quando participamos da ceia do Senhor, devemos olhar para trás, para a cruz de Cristo, porque toda vez que comemos do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor. Quando Jesus pegou o pão e partiu, Ele disse: este pão é o meu corpo que é partido por amor a vós, por amor de vós. Comei e fazei isso em memória de mim. Jesus está ordenando que a igreja se lembre não dos seus milagres, mas da sua morte. Devemos olhar para trás e nos lembrar por que Cristo morreu e como Cristo morreu. Igreja, Jesus transformou a cruz, que era o mais horrendo instrumento de tortura, no principal símbolo da vitória. Foi na cruz que Jesus esmagou a cabeça da serpente. Foi na cruz que Ele triunfou sobre os principados e potestades. Na cruz Ele nos redimiu para Deus Pai. Assim, Jesus não olhou para a cruz como uma derrota, mas como um momento mais elevado do seu ministério, meus amados. A cruz era o palco da sua glorificação e da mais alta exaltação de Deus Pai. Jesus não foi derrotado na cruz. A segunda verdade que esse texto nos chama a atenção, continua no versículo 26, que nós também devemos olhar para frente, para a segunda vinda de Cristo. E o apóstolo Paulo prossegue dizendo: anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Assim que nós participamos da ceia, nós não olhamos somente para trás, mas também para frente, porque a ceia nos aponta para a segunda vinda de Cristo, e a segunda vinda é a grande esperança do povo de Deus, no mundo onde o mal tem feito tantos estragos, meus amados. Nós não somos deste mundo, nascemos de cima, nascemos do alto, nascemos do Espírito.
Nosso lar não é aqui, nossa pátria não é na terra, nossa esperança não está aqui. Em breve Jesus voltará para nos levar para o céu, e é para lá que iremos e reinaremos com Cristo para sempre, amém? Atrás aponta para a sua morte, à frente aponta para a sua vinda, pois a ceia do Senhor é o elo entre as suas duas vindas, monumento de uma e a garantia de outra, meus amados. A igreja de Jesus é a comunidade da esperança, e sempre que a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, ela levanta os olhos com expectativa para a sua gloriosa herança, que lhe será entregue na sua plenitude na segunda vinda de Cristo, porque nós esperamos esse momento, nós ansiamos por esse momento, pela volta de Cristo. E quando o Cristo se manifestar, a igreja, quando Cristo se manifestar, isso será tremendo. Receberemos a maior de todas as bênçãos, nós veremos como Ele realmente é. Então a promessa se tornará uma realidade bendita, uma realidade maravilhosa. Veremos Jesus face a face, receberemos a coroa da vida e desfrutaremos das felicidades eternas. E a Bíblia nos garante que pisaremos em ruas cheias de ouro, amém? Na verdade, o que Deus preparou para nós transcende a imaginação humana, pois nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? Mas a narrativa continua nos chamando a atenção. O texto bíblico, ele é tremendo. Olha o versículo 28, meus amados, na sua Bíblia. Terceira verdade, que devemos olhar para dentro de nós, para um autoexame. Quando celebramos a ceia, não somente olhamos para trás e para frente, mas também olhamos para dentro de nós. E Paulo assim nos exorta: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma o pão e beba do cálice. Você não olha para o seu irmão. Nós não somos juízes dos nossos irmãos, pois em vez de examinar e julgar a vida alheia, precisamos voltar as nossas motivações para nós mesmos. Examine-se a si mesmo e julgue-se a si mesmo. E a Bíblia nos ensina que os fariseus eram assim, meus amados. Eles eram tremendos, meticulosos em ver as falhas dos outros, mas benevolente com eles mesmos. Eles viam cisco nos olhos dos outros, mas não enxergavam a trave nos seus próprios olhos. Assim, meus amigos, meus amados, investigue o seu coração, analise sua vida, e é digno de ser observado o que o apóstolo Paulo tem nos orientado. Examina-se o homem a si mesmo e coma, participa da ceia. Desde criança, quando eu fui criado na igreja, e a gente via, até hoje, quando o corpo diaconal e outros vão distribuir os elementos, tem muitas pessoas que ele encolhe a mão, não sabe onde vai enfiar a mão. E você conhece a pessoa, e a pessoa é cristã, é da igreja e tal. A gente não sabe se é pecado, não sabe o que é. Mas, amados, Paulo não está dizendo: examine-se o homem e deixe de comer. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado, e sim fugir do pecado por causa da ceia, pois a ceia é um instrumento de restauração, a ceia é um tempo de cura, a ceia é um tempo de reconciliação com o nosso Deus, a ceia é um momento em que devemos aguçar os nossos sentidos, o sentido das nossas almas,
para examinarmos e voltarmos para o Senhor, meus amados. Igreja, na ceia, devemos correr do pecado para Deus e não de Deus para o pecado. E a ordem é: examina-se e coma. Mas a narrativa do texto nos chama mais atenção, que há dois perigos quanto a esse autoexame que fazemos na nossa vida. O primeiro é a autocomplacência. O que é isso, pastor? É tratar a nós com demasiada frouxidão. É a tentativa de desculpar a nós mesmos e justificar os nossos próprios erros. Fazer vista grossa aos nossos pecados, eximir-nos de culpa. A passagem de Lucas 11 fala sobre a oração do fariseu. Lucas 18, 11. Vocês devem conhecer essa passagem. E a oração do fariseu foi desse jeito: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano que estava do lado dele. E a Bíblia mostra que o publicano não conseguia olhar para o céu e batia no peito e se humilhava dizendo: perdoa os meus pecados. Isso chama-se arrogância diante do nosso Deus. Da mesma semelhança, a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,17, tinha um conceito de si mesma além da verdade. Estou rica e abastado, eu não preciso de coisa alguma. Deus não gosta de pessoas arrogantes, pessoas soberbas. Nós precisamos nos humilhar constantemente diante do Senhor. Mas o segundo período que o texto nos chama a atenção é quanto ao autoexame e a autocondenação. O que é isso? Essa atitude daqueles que vivem mergulhado num profundo desespero espiritual, de autoflagelação espiritual. A pessoa fica sempre abatida, não consegue descansar na graça de Deus. Nós precisamos descansar no Senhor, sem jamais tomar posse do perdão divino, que é um exemplo disso, meus amados. As pessoas não conseguem se perdoar, e o pastor prega, a Bíblia fala, ela ora, mas ela não consegue se perdoar. O que é isso? Quer um exemplo? Talvez um crime praticado no passado. Quer ver um exemplo disso? Possivelmente um aborto feito no passado. E a pessoa não se perdoa e não consegue descansar no Senhor. Certo é que nós precisamos descansar no Senhor, porque em Jesus Cristo tudo se fez novo. Amém? Continuamos. E a narrativa nos chama a atenção. Outra verdade está no versículo 33 e 34 da sua palavra, que devemos olhar ao nosso redor. Quando participamos da ceia, nós olhamos para trás, para a cruz, olhamos para frente, para a segunda vinda de Cristo, olhamos para dentro de nós, para um autoexame, e olhamos também ao nosso derredor. E o apóstolo Paulo assim escreve: assim, pois, irmãos meus, quando vocês reunis para comer, esperai uns pelos outros. Porque naquela época era janta, e jantavam, aí já via. O pessoal chegava e... Hoje não, hoje a nossa ceia é diferente. Paulo está orientando os crentes a esperarem um pelos outros para a comunhão verdadeira, uma comunhão abençoadora com os irmãos, uma comunhão santa. O apóstolo Paulo está nos dizendo que quem participa da ceia indignamente torna-se culpado de derramar o sangue de Cristo. Isso é muito sério, meus amados, e se coloca ao lado daqueles que foram culpados da sua crucificação.
Isso é sério. Precisamos ter convicção do nosso compromisso com Cristo e com sua igreja antes de participar da ceia. O segundo está no versículo 29 e 30, outro perigo. Participar da ceia do Senhor sem discernimento. Eu já estou terminando, tá, meus amados? Versículo 29 a 30. Paulo continua: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Paulo trata daqueles que já morreram, que estão dormindo, né? O crente precisa discernir o corpo de Cristo partido na cruz, ou seja, a obra de redenção em nosso favor, e também discernir o corpo místico de Cristo, que é a igreja de Jesus. Não podemos assentar-se à mesa nutrindo no coração mágoa dos irmãos, ou fazendo acepção de pessoas, ou com pecados ocultos, meus amados. Isso é participar de forma indigna, sem discernir o corpo de Cristo. Isso gera fraqueza, isso gera doença, isso gera morte. São doenças produzidas pelo pecado: soberba, arrogância, orgulho, vaidade. Isso é um momento de nos esvaziarmos diante do Senhor. É a hora de nós pedirmos perdão a Deus. Terceiro e último, participar da ceia sem autojulgamento, versículo 31 e 32, olha só. Paulo nos alerta: mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com este mundo, meus amados. Maravilha. Isto é, não podemos ser frouxos com nós mesmos, ser complacente com os nossos pecados. Se participarmos da ceia com pecados ocultos, não teremos então discernido o corpo que foi partido, para que esse pecado que está oculto dentro de mim fosse perdoado. Quando você julga a si mesmo, é disciplinado por Deus, e a disciplina de Deus traz salvação. A disciplina de Deus traz cura. A disciplina de Deus traz libertação, restauração. A disciplina do Senhor traz vida para todos nós e nos livra da condenação do mundo. Amém? Que a palavra do Senhor possa abençoar a vida de cada irmão e produzir frutos dignos de arrependimento, meus amados. Amém? A Deus toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E neste momento eu quero convidar os nossos irmãos, que vai distribuir os elementos da ceia.
Deus convida todas as pessoas para esse momento maravilhoso. A mesa já está posta. O pão da vida e a água da vida já está posto sobre a mesa para aqueles que têm sede e fome do nosso Deus. Ele tem que vir. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: clama a mim, que eu responder-te-ei. E nós precisamos dizer ao mundo lá fora: venha participar da comunhão, venha participar da ceia do Senhor. Mas, meus amados, Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é meu corpo que é dado em favor de vocês. Faça isso sempre em memória de mim. Da mesma semelhança, ele tomou o cálice e disse: este é a nova aliança do meu sangue. Faça isso sempre que beberem em memória de mim. Porque toda vez que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, que morreu em favor de todos, de muitos, até que Ele venha. Participe comigo, participe da ceia. Comemos do pão e bebemos do cálice. Oremos. Curva sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor Deus. Bendito seja, ó Deus eterno. Te louvamos neste momento. Te adoramos, Senhor Deus, porque Tu és o nosso Deus. E sem Ti, Senhor Deus, nós não somos nada. Assim, Pai querido, nesse momento tão especial da Tua igreja aqui no Jockey, venha derramar a Tua graça, venha derramar a Tua misericórdia sobre o Teu povo, Senhor Deus. Renova a alegria da Tua salvação, Senhor Deus. Renova a esperança, Senhor Deus, porque olhamos para o céu e aguardamos, Senhor Deus, o Teu chamado. Estamos na expectativa do retorno do Senhor para buscar o Teu povo. Assim, que a Tua igreja possa avançar, que a Tua igreja possa crescer, e venha acrescentar, Senhor Deus, aqui nesta casa, na Tua igreja, aqueles que irão de ser salvos, Senhor Deus. Renova a força. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus, aqui no Jockey. Abençoa, Senhor Deus, o líder desta igreja, o nosso irmão Benhor, Senhor Deus. Que o Teu povo possa crescer, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Fica conosco, Senhor Deus, nessa semana. Continua nos abençoando no nome santo de Jesus, autor e consumador da fé. Amém e amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos cantar nesse momento um cântico de celebração, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ao terceiro dia após a sua morte, Ele e os irmãos não estão lendo a Bíblia não, pastor. Ao terceiro dia, o que aconteceu, irmãos? Jesus ressuscitou. Amém. Então nós iremos cantar, ressuscitou.
Amém. Glória a Deus. Jesus ressuscitou. É com muita alegria que a gente recebe esse novo casal, né? Casados agora aqui na igreja para a glória de Deus, né? Então nós fizemos uma singela, né, homenagem, né? Uns irmãos juntaram dali, outros irmãos juntaram de lá e conseguiram algumas informações a respeito, né, desse novo casal. Então, Jocilane, pode soltar o vídeo aí pra gente, por favor? Quando eu lhe pedi pra Deus, eu não sabia que Ele me surpreenderia, escolhendo o mais lindo sorriso pra alegrar minha vida. Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor? E eu me sinto tão amada, pois Deus me deu você. Eu sei que não é passageiro meu amor, o levarei aonde for, esperarei e viveremos juntos, seremos um em Deus. Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor? E eu me sinto tão amada, pois Deus me deu você. Eu sei que não é passageiro meu amor, o levarei aonde for, esperarei e viveremos juntos e seremos um em Eu tenho esse mal, sou esquecido. Queridos, para a gente finalizar, Coríntios 13, o versículo 4 em diante, diz que o amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Este é o amor que nos une, não só como marido e mulher, mas para a eternidade, o amor de Cristo, que nada e nem ninguém nos separa, como diz a sua palavra, nem a morte, nem espada, nem anjos, nem potestades, nem principados, nem pandemias, nada pode nos separar. Este é o amor que vai manter essa união até aos céus. Amém, queridos? Queridos, vamos orar pela vida deste casal, né? Coloque-se de pé, igreja.
Coloque-se de pé, casal. Estenda suas mãos para que Deus possa estar cada dia mais e mais abençoando esta união. Paizinho querido, Deus de amor e Deus de imensa bondade, graças nós te damos, Pai, por mais uma união, Senhor Deus, por mais esta aliança, Deus, que o Senhor uniu, Pai, entre um homem e uma mulher, Juliana e Marcelo, Marcelo e Juliana, Pai. Agora, Senhor Deus, nós estamos aqui simbolicamente, Deus, estendendo as mãos para abençoar este casal, Pai, para que eles sejam ricamente prósperos da bênção do Senhor, Pai, para que, como nós lemos, Deus, né, e como nós recitamos aqui, Deus, textos do apóstolo Paulo, Senhor Deus, nada possa separar este casal, Pai, nem os desentendimentos, nem os espinhos que às vezes surgem, Senhor Deus, na caminhada, na jornada de um casal, Pai, nada e nem ninguém, Pai, porque um dia eles se ligaram, Senhor Deus, não como marido e mulher, mas no amor de Cristo Jesus. E sabemos, Pai, quando nós estamos ligados no amor máximo, no amor maior, no amor de Deus, nada pode nos separar. Por isso, Pai querido, que este amor possa ser, Deus, né, regado cada dia mais e mais na vida deste casal, para que ele possa florescer, possa dar frutos, como Rafael, Pai, que em novembro já está aqui, Deus, alegrando mais esta igreja. Que estes frutos, Pai, possam ser frutos de bênção, possam ser frutos, Pai, para glorificar e honrar o Teu santo nome. É no Teu nome que agradecemos pela vida de Marcelo e Juliana, pelo nascimento breve, Senhor Deus, de Rafael. Que esta família possa, Deus, continuar esperando, Pai, das Tuas bênçãos, experimentando das Tuas bênçãos cada dia mais e mais, Pai. Por isso que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possam estar, Pai, com Marcelo, Juliana e todos aqui presentes reunidos em Teu nome. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Amém, queridos. A nossa comunhão ainda não acabou, como diz o salmista. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, queridos. Nós separamos ali, né, um pequeno banquete, né, porque a nossa ceia, né, nós celebramos ali em memória de Cristo, mas nós vamos continuar, né, complementando ali e se alegrando na presença de Jesus agora com vocês, nossos queridos irmãos. Amém?